Entendeu? Fazer um termo de declarações, termos de colaboração complementar, então, em relação ao anexo 6, refinaria de Passadina. Pode perguntar. Senhor, primeiramente com relação à escolha da refinaria de Passadina, o senhor mencionou no seu termo que ela era autorizada, que seria uma boa escolha, mas o senhor tem conhecimento de que ela havia sido classificada entre os últimos lugares de transações de compra? Não, ela não foi classificada entre os últimos, desculpe interromper, mas ela não foi classificada entre os últimos lugares. Ela é uma refinaria, nós fizemos uma série de avaliações, você deve estar baseado no relatório interno, não é isso? Ela tem consultoria feita pela... Exato, ela foi considerada uma refinaria que precisava de melhoria. Em primeiro lugar, em 305. É normal. Não existe nenhuma lei, não existe nenhum regulamento, não existia, inclusive na época, eu até comentei isso ontem, que o procedimento de aquisição no exterior, esse procedimento foi criado ao longo, nós seguimos o procedimento, e tem um livro, uma tese sobre isso no TCU, que seguimos todos os procedimentos de aquisição de ativos no exterior, né, sem existir procedimento. Então, simplesmente foi feita uma avaliação, contrataram-se a empresa que fez uma avaliação, evidentemente que ela não era a melhor refinaria, e nós não queríamos comprar a melhor refinaria, não fazia sentido nenhum comprar a melhor refinaria. O projeto, ontem a gente falou muito sobre isso, eu não quero me estender, mas, bom, fica a seu critério, nós queríamos comprar uma refinaria para fazer um revamp, fazer uma modificação, colocar uma refinaria o mais barato possível, né, com condições, não era qualquer refinaria, mas dentro da avaliação ela podia ser a última colocada, mas dentro, ela não foi vetada, não foi dito assim, não, essa refinaria não serve. Então é isso, entendeu? O mais barato possível, ela custou de 50 milhões. Não foi 50 milhões de dólares, isso é outro, esse é o problema de Passadina, deixa eu ver. Ela não custou 50 milhões, 50 milhões de dólares, ela custou 300 milhões de dólares, isso já foi exaustivamente explicado no TCU, e se eu for explicar, a ideia não é me defender. Essa refinaria, a Astra, para colocá-la em condições operacionais, ela gastou quase 300 milhões de dólares. Então ela não custou 40 milhões de dólares. A Astra pagou cash para a Crown Refinery, pagou 40 milhões de dólares, mas assumiu toda a dívida que a Crown tinha, toda a dívida trabalhista, que era mais de 100 milhões de dólares, porque a Crown não pagava, ela tinha brigado há um ano que ela estava parada, e teve que construir uma unidade de processamento de gasolina, senão ela não podia entrar no mercado. Então ela não era, senão não teríamos comprado a refinaria. Ela estava processando, essa refinaria, detalhe, ela nunca parou de processar. Essa refinaria foi comprada em 2003 e em nenhum momento essa refinaria sofreu processo de interrupção, a não ser processos normais, que qualquer que a Repar, que é muito mais nova, tem, que a cada 3 ou 4 anos para fazer manutenção. E que o preço para a avaliação dela, o que foi considerado para o preço calculado pela consultoria de O que, de novo, bom, deixa. O preço, você falou bem, consultoria. A consultoria especializada, por isso que ela foi contratada. Nós contratamos as melhores empresas de consultoria. Não foi só a Blue Stencil, não. Nós contratamos consultoria financeira, tributária, jurídica. Mas então, por que ela foi desconsiderada? Ela não foi desconsiderada. A Blue Stencil apresenta 12 cenários a nosso pedido. 12 cenários. 12 cenários que envolvem as condições da refinaria atual, com ampliação, sem ampliação, e nós compramos a refinaria as is, que é como manda o regulamento que não existia na época, mas nós compramos as is com a taxa de desconto que o planejamento estratégico da Petrobras mandava utilizar. Deixa eu te explicar o que é isso. Nesses 12 cenários existiam várias taxas de retorno, taxas de desconto. O planejamento estratégico da Petrobras, que é aprovado pelo Conselho, estabelece valores de taxa de retorno para cada tipo de investimento. Ou seja, se eu for comprar uma refinaria na Nigéria, a taxa de desconto tem que ser 20%. Tá, mas, Não, peraí, deixa eu continuar para você entender.
Então a Music Stencil apresentou 12 cenários com diversas taxas e nós usamos o cenário de taxa de retorno definido pela área financeira, tá? Entende isso? Esse é definido pela área financeira e aprovado pelo Conselho de Administração. E o cenário ASIS, ela refinaria como estava com as modificações que estavam implementadas. Isso deu um valor que é inferior ao que a gente pagou. O erro do TCU, essa bobagem que é escrita nos jornais de 700 milhões, é porque o cara do TCU, que não entende nada do assunto, pegou, escolheu ao seu bel prazer um dos cenários, uma taxa de 12%, que não era a taxa recomendada não, definida. A taxa recomendada pela... Recomendada não, definida, era 6 de qualquer coisa por cento. A taxa recomendada pela MIS era 14%. A MIS não recomenda nada, a MIS é consultora. Isso é definido pelo Conselho de Administração da Petrobras. Você não, o consultor, ele... O Conselho só tomou conhecimento depois. O Conselho não tomou conhecimento depois, eu estou te falando, existe no planejamento estratégico, existe. Você vai comprar um ativo, uma refinaria, um poço de petróleo, cada país, cada tipo de negócio tem uma taxa que eu não posso usar outra taxa de retorno, eu tenho que usar aquela taxa de retorno. Entendeu? Se eu for comprar a taxa de retorno nos Estados Unidos é muito mais baixa do que taxa de retorno na África. Tá? Então, essa foi a questão da taxa de retorno. Nós seguimos o regulamento. E esse regulamento não existia, mas a gente já seguiu. E o critério de valorização foi as is. As is, você sabe o que quer dizer. Muito bem, as is foi a refinaria que estava com a ampliação da unidade de gasolina que já estava implementada e estava funcionando. Ou estava para funcionar. Por isso que a gente pagou o Citigroup, né, que não faz carta de recomendação, né, reconhece isso. Nós pagamos um preço 10% menor do que o preço recomendado, estabelecido pela Music Stencil para esse cenário. Tá? Isso é importantíssimo você entender isso. Nós não podíamos usar outra taxa de retorno. A Music Stencil não foi contratada para dizer o que a gente tinha que fazer. A Music Stencil era uma consultora que dizia que nós tínhamos o seguinte: a Music Stencil examina essa refinaria, vê esses cenários aqui, com ampliação, sem ampliação, com 10%, com 12%, com vários. São 12 cenários. E aí o cara do TCU me pega o cenário menos favorável, ou um dos menos favoráveis, e diz: essa refinaria teve um prejuízo de 700 milhões. Claro, se eu tivesse pego ela de graça, o prejuízo seria maior. Não. Essa refinaria, ela foi comprada pelo preço estabelecido pela Music Stencil para aquele cenário. E quem decide isso é a Petrobras, não é o consultor. O consultor você contrata para consultar. Bom, você falou então que a compra foi feita com o objetivo da reforma, né? O projeto, esse que é o grande segredo, que ontem vou ser conciso. O projeto era estratégico da Petrobras, plano estratégico. A Petrobras tem plano estratégico a cada 5 anos. Teve de 99, depois reconfirmado em 2004, de ampliação, de refino de óleo pesado. Eu vou só para objetivar um pouco. Todo o orçamento foi feito por uma reforma de 100 mil barris por dia. Não, o orçamento para a apresentação da diretoria. Sim, é verdade. Só que depois... No dia do closing, o Gabriele afirma que a reforma ia ser 200 mil barris. 200 mil, Por que houve essa mudança? Simples, porque simplesmente o retorno... Não, é porque essa refinaria, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, nos Estados Unidos você não constrói refinaria. Você não consegue licença ambiental, você não tem espaço. Essa refinaria tinha licença ambiental, tinha terreno que eles tinham comprado na fábrica antiga do lado. Então nós fizemos um estudo, junto com o pessoal da Astra, para levar essa refinaria para 200 mil barris por dia. O VPL, que tem... O orçamento era 100 mil? Não tem orçamento. Um pouquinho, deixa eu completar. O orçamento não quer dizer nada. A diretoria aprovou fazer 100 mil. Nós iniciamos. O orçamento é o custo que o Petrobras vai gastar? Não, e foi o que foi gasto.
Nós compramos 50% de uma refinaria de... Lembra que eu te falei, as is. As is era uma refinaria de 100 mil barris. E foi fechado assim. Foi fechado assim. O que acontece é que entre o fechamento, a aprovação da diretoria 100 em mil março... barris dia, Hein? 100 mil barris dia. Não. A aprovação é de 100 mil barris por dia em março de 2006. Nós já vínhamos desenvolvendo um estudo, nosso pessoal, junto com o pessoal da Astra, os caras americanos que trabalhavam, e chegou-se à conclusão que era muito melhor economicamente passar a refinaria para 200 mil, porque tinha condições para isso e... Mas isso não foi, isso foi uma decisão de quem? Isso foi uma decisão nossa. Nossa, quem? Nossa da Petrobras. Não. Quem na Petrobras? Foi o Gabriele que determinou, olha, ao invés de fazer 100 mil, vai ser 200 Não, mil? não. Vocês fizeram uma reunião? Não, isso foi feito, o nosso grupo de trabalho, o nosso pessoal técnico, junto com o pessoal técnico, levou essa conclusão. Isso foi apresentado à diretoria, mostrando que... Quem diretoria? Diretoria Petrobras. Diretoria colegiada? Colegiada. Então quem estava na diretoria colegiada? Gabriele, Duque... Então explica. Sérgio Gabriele... Não, mas eu acho que não é isso que a doutora está querendo. Não é. Eu quero saber o seguinte, a Astra, ao consta, não tinha conhecimento dessa reforma de Claro que 200 tinha. mil. Não, Tanto é que depois... não, a Astra não concordou com o aumento do investimento. É diferente. Na reforma para 200 Para a reforma para mil. 200 mil. Você tem razão. Obviamente, você não vai cobrar... Não, obviamente não, porque era um negócio muito melhor. A discussão, o impasse, aí você tem razão. O impasse surge porque nós, e a nossa diretoria concordou e aprovou isso, o VPL para 100 mil barris, ou seja, fazer o revamp dela para 100 mil barris, era $1 bilhão. Para 200 mil, era 3 bilhões e meio de dólares. E por que houve essa mudança no dia da... Não houve a mudança no dia, não houve mudança no dia, Laura. Nós compramos a refinaria no dia 3 de o Conselho aprovou no dia 3 de março. A venda só foi efetuada em setembro. Nós ficamos 6 meses negociando com as autoridades americanas para autorização. Nós tínhamos um negócio no Irã, em Cuba, não sei o quê, então demorou 6 meses. Ao longo desses 6 meses, a gente veio desenvolvendo o nosso pessoal que é especialista, né? E nós somos dos melhores especialistas em refino, e junto com eles, chegou-se à conclusão, isso foi apresentado para a diretoria, que era muito melhor fazer levar essa refinaria para 200 mil barris por dia, ao invés de 100 mil barris por dia. E quando que isso foi levado ao conhecimento da Astra? Isso foi feito junto com a Astra. Isso foi feito junto com o pessoal técnico da Astra. Só que aí a Astra, quando chegou na diretoria da Astra, diretoria belga da Astra, tinha o pessoal da Astra nos Estados Unidos. Eles falaram, nós não queremos investir essa quantidade, independente do VPL, nós temos investimentos melhores. O impasse foi esse. Ontem eu expliquei nessa reunião de Copenhague, a discussão foi essa. Embora, porque o fato de ter VPL mais alto, não quer dizer que o Astra, o que o Gil Saman falou com o Gabriel, foi isso, não. Tudo bem, você tem razão, o meu pessoal concorda, só que a Astra não quer investir o dinheiro necessário para levar essa refinaria para 200 mil. Foi isso. Embora o retorno, a economicidade seja melhor. Entendeu? E lembra que dentro do planejamento estratégico, isso está dentro o objetivo era refinar 300 mil barris por dia de petróleo pesado brasileiro. Sim, mas isso foi... A questão é, não foi negociado com a Astra desde o início, foi negociado? Não, foi negociado 100 mil, você tem razão. Aí, depois do fechamento, nós compramos uma refinaria de 50% de uma refinaria de 100 mil. E depois de fechado? Depois de fechado, não. Fechou só em setembro. Tão logo a gente fechou o acordo, tão logo a diretoria e o conselho aprovaram, a gente já vinha negociando, estudando junto com o pessoal da Astra, a otimizar o que tinha que ser feito para ampliar a refinaria, para revampá-la. Tá? Então, ao longo desse estudo, né, surgiu essa possibilidade. Por que surgiu essa possibilidade? Porque havia licença ambiental, isso é fundamental. Não é uma coisa assim, um dia de manhã alguém acordou, por que não fazer
200 mil, ou fazer 300 mil, ou fazer 400 mil. Não. Primeiro porque o investimento seria muito alto. Depois porque o nosso plano estratégico era refinar até 300 mil barris por dia de petróleo pesado. Então estaria dentro do nosso limite de produção. Nós queríamos colocar Sim, mas isso tem impacto tanto no preço quanto até na não tem preço nenhum, o preço não mudou. para fazer O preço do revamp, o que nós pagamos para a Astra foi o que estava combinado. Não houve mudança nenhuma no preço. Nós fechamos com a Astra, o ASIS, 190 milhões para pagar 50% da refinaria. E foi pago, acabou. Sim, e o custo para a Astra e depois a possibilidade de ela... Isso aí nunca foi feito. Ela fazer Nunca foi feito. a opção de retirada. Não, aí não tem nada a ver. Aí fechamos em 190, ok? Dia 3, a diretoria aprova o acordo que foi feito com a Astra para comprar 50% da refinaria por 190 milhões de dólares. Tá? Já contratualmente, com a obrigação de que a Astra, nós íamos colocar 70% do nosso petróleo. Isso faz parte da cláusula. O dólar tendo 50%, nós íamos colocar 70% do petróleo. Quer dizer, na verdade, a gente não ia refinar 100 mil barris de petróleo pesado, a gente ia refinar 70 mil barris de petróleo pesado. Então, nós fizemos as contas, foi o nosso pessoal e o pessoal dele, não, em vez de refinar 70, vamos refinar 140 mil barris e mais 60, ou seja, chegar a 200 mil. Por que isso? Eu estou insistindo. Isso é um estudo que é feito. Você pode fazer refinaria de 100 mil, faz 200. A Beolina foi isso. A Beolina foi feita para 200 mil venezuelano e brasileiro. Agora vai ser só brasileiro, mudou o projeto. Né? Os venezuelanos saíram fora e não vai ter mais petróleo venezuelano. Ah, tá, mudou, as coisas mudam. Né? A economicidade dessa mudança, e a Astra concordava, o pessoal técnico da Astra estava de acordo. Isso foi levado para a diretoria, para o board lá da Bélgica. Só que os belgas falaram, não, nós não vamos colocar esse dinheiro a mais, porque nós temos uma opção melhor. E para nós, daí que surge o impasse. Nós queríamos fazer, porque era um negócio muito melhor fazer 200 do que fazer 100. Mas isso não interferiu em nada no preço, primeiro porque nunca foi feito. Mas isso interferiu na briga entre não, isso interferiu, não, isso foi a origem. Foi a razão. Isso foi a origem do dissenso, né? É daí que surge o impasse. Né? A gente tem uma série de reuniões, eu estive com o Mike, com o Gil Saman e tal, até que em setembro de 2007, você vê quanto tempo levou essa discussão. Em setembro, e a refinaria operando, com 100 mil barris, sem fazer revamp nenhum. Em setembro de 2007, nós fazemos uma reunião em Copenhague, nós que eu digo o senhor, aproveitamos que nós tínhamos viajado com o Lula para uma missão na Finlândia. Essa reunião participou Gabriele, Gil Saman, eu, Paulo Roberto, o meu gerente da área Samir, e tinha mais alguém da Astra que eu não lembro. Não, mas em que a discussão foi entre Gabriele e Gil Saman. O Gabriel falou, nós queremos fazer a refinaria de 200 mil barris por dia. Isso não só não teremos, como isso foi anunciado à imprensa. A relação com os investidores anunciou que nós íamos fazer uma refinaria de 200 mil barris por dia. E o Gil falou, não. O nosso grupo é um grupo de participação, tem a participação da família real belga, né? E nosso negócio são participações. Com esse dinheiro que vocês estão querendo que a gente gaste para fazer 200 mil, eu compro 1% da total, ou 2% da Eni, que é muito mais negócio do que fazer essa refinaria, tem um retorno melhor. Aí o Gabriel falou, bom, então nós chegamos no impasse. Duas soluções, ou vocês nos compram, ou nós compramos vocês. E aí iniciaram as negociações de compra. Qual o valor? Isso foi feito através de análise contratada de quanto valia, isso foi feito de novo, foram contratados consultores, a área financeira se encarregou disso, né? Foram de novo contratados e chegou a um valor que 50% estaria em torno de 700 milhões de dólares. E foi o que foi ofertado. E eles aceitaram. Eles pediram, aí foi uma negociação comercial. Eles inicialmente, eu ofereci, foi uma negociação do tipo, eu tinha um estudo feito pela área financeira, e eu ofereci, aí eu me lembro, eu ofereci 600, eles pediram 1 bilhão, depois eu aumentei para 650, despacharam para 800, até que eu falei, 700,
Porque isso tudo era discutido com a diretoria nessas reuniões informais que a gente estava conversando. Isso não era, senão a cada momento tinha que fazer uma reunião de pauta. E aí o Gabriel me falou, não, vamos fechar em 700, se eles não quiserem, a gente fica como está e abandona, deixa o projeto seguir, vamos fazer 100 mil, vamos ficar assim mesmo. Os 700 foram definidos já nessa reunião de Copenhague. Não, em Copenhague o Copenhague, o Gil pediu 1 bilhão e o Gabriel não quis oferecer preço nenhum. Falou, não, vamos antes de oferecer qualquer preço, vamos. Não, aí o Gabriel falou, bom, então faz o seguinte, você me. Ah, não, me lembro disso. O Gabriel falou, ó, então vamos inverter, você me dá 1 bilhão pela nossa parte. Aí o Gil falou, não, se eu não quero fazer investimento, por que eu vou te dar 1 bilhão? 1 bilhão é se vocês quiserem comprar. Aí o Gabriel falou, não, então vamos avaliar. Isso foi em setembro. E aí só fechou o negócio em dezembro. E aí contratamos de novo os consultores e de novo foi contratado aí a área financeira que fez o trabalho de avaliação, contratou de novo o parecer do Citigroup e confirma o valor de mercado de 700 milhões. Isso foi para a arbitragem, o árbitro confirmou em 690 milhões o valor de 50% da refinaria. Lembra que refinaria mais trading, não é só refinaria. Tá? E quando você mandou a carta oferecendo 700 milhões, isso aqui foi sem o alerta de que não era uma proposta? Ela foi com alerta, isso está documentado, está bastante documentado nesse livro que a Alessi pode te emprestar, que é a defesa que a gente encaminhou ao TCU. Tem uma frase no final, o TCU fez tudo para... Bom, aí que você perdeu a minha expressão de ontem em relação ao Jorge. Isso está documentado. Eu coloco uma frase dizendo, este preço é sujeito à aprovação final, está em inglês, né? Não me lembro exatamente, mas isso está na defesa, que é uma tese, né? Desse tamanho, essa carta que nós temos no documento. As cartas, são várias cartas, em todas elas era uma frase que caiu. Esse valor, tanto faz, os 700, 650, que está sujeito à aprovação no conselho, não sei o quê, porque quem aprova a compra de ativos é o conselho. Então, por isso que a gente colocou essa frase existe. Tá? Ou seja, outro erro do TCU. Você devia ler a nossa defesa depois de ter lido as bobagens que o TCU escreveu. Voltando um pouco à questão da aprovação da compra da refinaria, essa situação da reunião do Conselho de Administração ser convocada em menos de 24 horas. Isso é verdade. Como foi essa história? Isso aconteceu, isso não é problema meu. Não, mas o senhor sabe, não eu sei, eu estou dizendo, não é problema meu no sentido de que isso aconteceu. Houve uma. Porque as reuniões da diretoria são religiosamente feitas às quintas-feiras, a não ser que haja algum. As reuniões do conselho tinham uma flexibilidade muito ligada à disponibilidade de tempo do ministro, da ministra, do Gerdau, do Fábio Barbosa. Então coincidiu que a reunião foi que havia um interesse grande de fechar. Nós estávamos negociando essa refinaria há 1 ano já. A Dilma e todo o Conselho, esse projeto foi apresentado por 2 vezes, antes da aprovação final, ele teve 2 apresentações intermediárias à diretoria e ao Conselho. Todos os detalhes de operação, tudo isso, de levante, já tinham sido apresentados. A questão dos 50% tinha sido discutida. Então, já eu conversei com a Dilma e falei, olha, e aí a Dilma concordou, porque quem concorda com a agenda é o Conselho, não é a diretoria. Não é o diretor. Quem estabelece a agenda do conselho é o conselho. Então a Dilma manteve a pauta de aprovação. A Dilma, que eu digo, é a presidente do conselho, podia ser qualquer outro. Ela manteve a pauta que já estava colocada, que se coloca a pauta com 1 mês de antecedência. Né? E ela manteve, podia muito bem, isso acontece, eu citei casos ontem, em que qualquer conselheiro, se não se sente confortável. Pelo contrário, houve elogio geral pela aprovação da refinaria. Não houve nenhum questionamento. Isso está registrado. Não tem questionamento, não tem elogio à compra da refinaria. Porque ela é amplamente conhecida hoje. Como que era amplamente conhecida? Por que não foi aprovado antes? Então, se ela
estava Porque só foi, não foi aprovado antes, porque a pauta foi encaminhada naquela data. Só pode ser encaminhada depois que a pauta é encaminhada. É uma questão de encaminhamento. Vocês tiveram acesso prévio a todos os Os relatórios? documentos foram enviados. Se conheceram ou Quanto não, tempo antes? não sei, não sei te dizer. Isso Durante toda a negociação? durante a negociação. Todo o projeto? Não, o projeto não. Eles tiveram conhecimento do andamento do projeto. Toda a documentação, os contratos são encaminhados no prazo, tem que ser encaminhados. Qual prazo? Não existe prazo, isso é a Secretaria-Geral que encaminha. A reunião é marcada, existe uma agenda, as pautas, porque não é uma pauta só por reunião, toda a documentação tem que ficar disponível. Então, se qualquer diretor, conselheiro tem dúvida sobre qualquer ponto, ele simplesmente ele pede vista. Não, pede vista. Eu citei 2 casos ontem de 2 refinarias que nós levamos para aprovação. Uma antes foi a Clifford Chance, no norte dos Estados Unidos, em que o conselheiro Silas Rondô pediu vista do processo, o cara voltou e nunca mais foi apresentado. E teve uma outra em março de 2008, que o Conselho chegou a aprovar. O Conselho aprovou uma refinaria que nós íamos pagar 1 bilhão e 800 milhões de dólares, de 500 mil barris por dia, em Aruba. O Conselho aprovou e eu, por uma questão lógica de obrigação, de responsável pela refina, eu falei, olha, queria advertir aos senhores, agradeço, porque não foi aprovado e estava na fase de elogios. Eu falei, eu tenho que fazer uma advertência. Essa reunião foi numa segunda-feira. Esta refinaria no sábado teve um incêndio e está paralisada. E aí o conselho pediu, não, então só volte quando estiver regularizado. Então qualquer dúvida, isso é comum, o conselho, se houvesse qualquer dúvida, se houvesse, que não havia, chegava e dizia, não, aqui falta, eu não entendi essa cláusula, eu não entendi isso aqui. Não foi feito isso. Não foi feito isso. Entendeu? E quando o senhor estava já, quando o senhor estava na BR distribuidora já, o senhor recebeu a visita do Carlos Roberto Barbosa? Eu não conheço o Carlos Roberto. Carlos Alberto? Roberto Barbosa. Não. Não se recorda. Não me recordo, eu posso ter recebido, mas o nome não me diz nada. Por último, o senhor recebeu propina pela primeira parte da refinaria? Sim. Como foi o pagamento do senhor? Esse pagamento ontem foi explicado, houve o acerto da propina e o Fernandinho Baiano foi encarregado de fazer De que forma o dinheiro chegou ao senhor? Chegou via envio para mim com uma conta minha no Uruguai, uma firma de investimento que eu tenho no Uruguai, a conta na Suíça. Qual conta do senhor? A conta eu não lembro, eu lembro da empresa. A empresa ainda existe, chama Forbal. Qual o nome? Forbal. 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 Isso consta. Acho que é até importante esclarecer, porque a Forbal ela foi uma empresa que foi criada para fazer investimento num fundo de investimento chamado Interbáltico. Isso. Então, na verdade, o dinheiro entra para a Forbal e a Forbal investe nessa Interbáltico. A Interbáltico era da família dos Davis, dos doleiros Davis, né? Que resolveram criar sair do papel de simples doleiros e criar uma empresa de investimentos. E aí, para isso, eu tinha uma empresa que aplicava o dinheiro na Interbáltica. E essa empresa minha chama Forbal. Isso está no relatório de ontem. Com relação a... Sendo que desses 2,5 milhões, na realidade eu só recebi 1 milhão. Porque 1,5 milhão foi encaminhado diretamente ao Delcídio. Foi o Fernando. O senador Delcídio do Amaral. Com relação à contratação do Odebrecht, a intenção de contratação do Odebrecht para revisar o rebanco, o senhor sabe, se se recorda se houve o adiantamento de pagamento para os funcionários da Petrobras? Não. O que houve foi o seguinte, houve um acerto que a Odebrecht faria, isso também está relatado na discussão de ontem, houve um acerto
e a diretoria executiva colegiada aprovou que a Odebrecht seria responsável pela condução do rebanho em Pasadena. E a propina que houve foi da UTC. Por quê? Porque o Delcídio estava azucrinando, desculpe o termo, estava enchendo o saco meu e do Duque, porque ele estava em campanha, e o Duque falou, Nestor, temos que dar um jeito, porra. E aí fizemos uma reunião com o Delcídio, o Duque, eu e o Ricardo Pessoa na minha sala, em que a UTC teria uma beirada, uma participação na ampliação, desde que adiantasse 4 milhões de reais para a campanha do Delcídio. Em relação aos funcionários do Petrobras? Não, os funcionários da Petrobras receberam aquela propina que está colocada aí no relatório de ontem. 4 milhões de reais ou dólares? 4 milhões de reais. Com relação Agora eu te recomendo ler, porque só para te dar uma explicação, o TCU aprovou esse projeto. O TCU aprovou, eu desculpe insistir nisso, não é tá, o TCU aprovou esse projeto. Houve 4 inspetores do TCU. Quanto à defesa do senhor, Eu não vou posso ler, não vou nem tomar o tempo aqui Não, mas é que você fez afirmativas que estão completamente equivocadas, entendeu? Então, você me desculpe eu te falar isso, mas valeria a pena você ler, porque aí você vai entender isso que eu estou te falando, que nós seguimos o procedimento estabelecido como deve ser, ou seja, nós compramos a refinaria as is, dentro da taxa de retorno definida pela companhia, pelo conselho da companhia. Eu não posso seguir outra taxa de retorno, senão eu podia fazer maquiagem. Eu quero comprar um negócio na Nigéria e boto 6%. Ninguém compra a 6% na Nigéria. É isso, entendeu? Os Estados Unidos é o de menor taxa. Você comprar um ativo nos Estados Unidos, dentro do manual da área financeira, é aquele que demanda a menor taxa de retorno. É assim. O senhor também mencionou aqui que o senhor Mike Mingett participou da tratativa para o pagamento da propina. O senhor tem mais detalhes? Não, na realidade eu não participei. Participação dele? Não, a participação foi discutida com o Alberto Weihauber e o Moreira em Mônaco. Eu não participei da discussão, me foi trazido, eu afirmei ontem, eu não me envolvi, eu não gosto de me envolver em discussão de propina, principalmente com fornecedores. Era uma prática que eu tinha. Então o pessoal negociou que a propina seria de 15 milhões de dólares. Então trouxeram esse valor e eu concordei com esse valor, inclusive com a divisão que teria que ser feita, né? Essa divisão, essa propina foi dividida para várias pessoas. Tá bom. Tem uma pergunta, como é que o senhor sabe que parte do valor destinado ao senhor foi encaminhado ao Delcídio? Porque eu mandei fazer isso. Mas a mãe de quem? O meu mando. Mas por quê? Porque ele estava pedindo, o Delcídio estava em campanha, acabei de dizer isso, o Delcídio estava em campanha desesperado por E ele foi o único político que recebeu propina, né, nessa transação? Nessa de Pasadena, sim. Ele foi a única pessoa que procurou o senhor? Não foi a única pessoa, ele vinha, repara, o Delcídio era foi uma indicação do Delcídio. O Delcídio era candidato ao governo de Mato Grosso do Sul em 2006. Então eu tinha me comprometido com ele em conseguir 2,5 milhões de dólares. Só que não é uma coisa que você chega no banco, saca 2,5 milhões e paga. Então quando surge, e ele pressionando. Tanto é assim que depois ele pressiona, apesar da minha cota, então, eu falei para o Fernando, vamos destinar, então manda logo para o Delcídio 1,5 milhão, né, para já dar uma tranquilizada. Mas mesmo assim ele continuou pressionando, e aí o Duque, e aí pressionava a mim, o Duque chegou nesse, o Delcídio está enchendo o saco, vamos resolver esse troço. E aí, falei, de onde que eu vou resolver? Não tem. Então vamos fazer o seguinte, que aí o Ricardo estava querendo entrar no negócio,
né? A diretoria já tinha aprovado que seria o Odebrecht, e isso acontece, esse tipo de beirada ou de participação. Aí chamamos o Ricardo, ó, tudo bem, vamos falar com o Odebrecht, você vai ter, porque aí é uma imposição nossa, né? Junto ao Odebrecht, você vai participar, mas a condição para você entrar é você adiantar já, isso era antes da eleição, você adiantar 4 milhões do meu sítio. E aí já foi o Ricardo que adianta, mas dentro dessa linha de eleição em 2006. As definições eram feitas dessa forma. Foi o Fernando Baiano que pagou diretamente para o Nós fizemos, o Fernando recebe $2 milhões, você vê. 2,5. Não, ele é dois. Ele recebe, você vê que ele recebe 2. É o trabalho que o operador faz. Sim. O que o Fernando faz é o que o Porquinho faz. O Porquinho é o Júlio Camargo. O Jorge Luiz faz, né, então, essa turma faz, são os operadores. Né? Eles têm empresas no exterior que têm facilidade de movimentação de contas para receber e para passar adiante. Né? Então, de que forma ele passou, né, eu não sei te dizer, porque não era só para o Delcídio, era para o Delcídio, era para o resto do pessoal que ia receber. E aí, por conta disso, ele cobrou 2 milhões, como também na sonda, a sonda foi feita em abril, também ele recebe $2 milhões para fazer esse mesmo serviço. Eu acho que a piscina formal construiu em outro, mas tem, acho que foi das sondas. Não, eu tinha conta só com os Davis, né? E os Davis me falaram que não iam trabalhar mais como doleiros puros, né? Ou seja, aquele doleiro que simplesmente faz. Eles tinham criado uma empresa de investimento no Uruguai, com um sócio uruguai, e que se eu quisesse continuar com eles, eu tinha que mudar. Porque a diferença é que quando você tem conta em dólar, quando você tem conta no banco. Você tem conta no banco, você não paga nada, mas quando você quer, você vai lá e saca. Quando você tem uma conta de investimento, você ganha um retorno, mas paga uma taxa de comissão sobre esse retorno ao ganho. E aí os Davis, o Raul e o Jorge, junto com o uruguai chamado Brand, criaram a Interbalt. E faz o mesmo papel, ou seja, ela recebe os dólares que você coloca, só que ao invés de deixar uma conta em dólares, ela coloca em ADRs, coloca em ações da dívida da Rússia, entendeu? Ações da Petrobras, fora do Brasil, da OAS. Isso é como funciona o mercado internacional. Né? Então, a mudança é essa. E ao final do ano, ao final do período, apresenta um extrato dizendo, ó, esse semestre o rendimento do fundo Interbalt foi de 7%. Esse 7% descobre 10%, coisa assim. Quer dizer, é mais negócio ter o dinheiro assim do que ter o dinheiro parado. Mas continua funcionando. Quer dizer, quando eu precisava, eu ligava, havia um sistema, há um sistema que você liga no telefone, né, aqui no Brasil, que atende no Uruguai. Eu não sei como é que eles fazem isso. E você chega e diz, me manda 100 mil reais, me manda 200 mil reais, me manda 50 mil reais, e eles mandam os mensageiros, os seguranças daqueles grandes, vão na tua casa e te entregam o dinheiro em reais. Ou em dólares, se você. É assim que funciona. Como é um doleiro tradicional. Só que era um fundo de investimento. Eu tinha conta na Suíça também, assim, do mesmo jeito. Essa conta aqui também foi dita aí, que foi mencionada. É a mesma coisa. Só que na Suíça eu não tinha essa facilidade de movimentação. O Peter não tinha essa. Os deles, por serem doleiros do Brasil, eles tinham todo um esquema, toda uma rede de segurança que eles. O dinheiro era entregue no dia seguinte. Você ligava, eu quero 100 mil reais. No dia seguinte o cara vinha e dava 100 mil reais. Aí o descontava o valor do teu saldo. É assim que funciona. Bom.
Em resumo, a suspeita é, no final das contas, é que esse negócio em parceria com a Aster era um negócio de passagem. Não, não correto? é Aster, Astra. Astra. Era um negócio de passagem. Não, não certo? era um negócio não, de passagem. a suspeita, o motivo pelo qual é porque ela uma suspeita era um negócio de passagem, ou seja, era uma situação negocial que não iria ser concretizada mais para frente, que a empresa exerceria uma opção e as pessoas responsáveis que estivessem em ação da Astra ganhariam com a venda, com a compra da Petrobras, com o prejuízo da Petrobras. Essa é a suspeita, correto? E essa suspeita ela decorre do fato tanto do Alberto ser um ex-funcionário aposentado da Petrobras, quanto do fato desse aumento de 100 para 200 ter ocorrido 6 meses depois da finalização da compra, Não, correto? não ocorreu 6 meses, ocorreu durante os 6 meses. Isso, e que, por exemplo, essa previsão de 100 para 170 para 140 e depois 200 deveria estar no pré-acordo da parceria. Esse prazo de 6 meses é muito curto para uma mudança radical, embora isso estivesse na previsão. Não é essa suspeita, é disso que nós estamos falando. O senhor está falando que isso não aconteceu. Não aconteceu. Não houve. Não houve isso. Então, no mínimo, uma questão de falta de diálogo. No mínimo, uma questão de falta de Não, diálogo. nem De falta. projeto. Ué, Não se houve você nem está falta. dando com uma parceria. Eu acho, não houve nem falta de diálogo, porque não foi um projeto, repara, não foi que nosso pessoal, ou meu pessoal, chegou e falou, vamos fazer 200 mil. A parte técnica. Não foi 100 mil. Peraí. 100 mil é o contrato fechado, a aprovação. Certo. Tá? Muito bem. Aí começa o trabalho de desenvolvimento do projeto. Que tinha que fazer o projeto, não é? Você não chega assim, vou fazer 100 mil e manda construir. Você tem que fazer o projeto básico. E tem que fazer a análise econômica desse projeto. Isso começou a ser feito tão logo o Conselho aprova. A sequência, a cronologia é essa. O Conselho aprova no dia 3 de março de 2008. Tá? A gente só fecha a compra, a gente só paga os 190 milhões em setembro, porque o governo americano só deu autorização depois de 6 meses. Mas a gente não ficou parado. O nosso pessoal, que se deslocou para lá, junto com o pessoal técnico de alto nível lá, que não é o pessoal da Suíça, é o pessoal americano da Astra, que trabalhava na refinaria, na área de processo da refinaria da Astra. Fizeram uma série de estudos. Nós apresentamos a diretoria e eles apresentaram a diretoria deles, mostrando que havia uma alternativa em relação àquilo que havia sido contratado de 100 mil barris, passar para 200 mil barris, mantendo as condições, ou seja, que a gente ia colocar 70% de petróleo pesado brasileiro, só que o retorno econômico, né, o VPL, né, do projeto de 200 mil era muito melhor do que o de 100 mil. Aí você pode dizer, bom, isso é lógico. Não, nem sempre é lógico. É lógico porque as condições da refinaria permitiam fazer essa ampliação para 200 mil barris por dia. Então, essa suspeita não Quer procede. dizer, não foi uma jogada... Não tem jogada. Pelo amor de Deus, não tem jogada. Pode, se você tem o poder econômico, você pode fazer essa jogada de aumento de investimento, o outro não consegue arcar, E aí que entra... e aí você... Só que daí, por exemplo, se isso Aí tiver entra... acordado entre esse funcionário da Petrobras, aí pode acontecer Não, porque... E quem toma o prejuízo? A O empresa. doutor Herói está querendo dizer primeiro, você confessou que houve propina. Da mesma forma como houve propina... Eu entendi. Não, escute. Na compra, poderia ter havido também nesta operação. É isso que o doutor Hiroshi está querendo lhe dizer. Sim. Por mais que não tenha tido, é natural que haja uma desconfiança. Sim. Mas eu estou dizendo... Os quesitos técnicos Não, da quanto operação, a isso, não são relevantes. Eu concordei. São relevantes, é óbvio, mas é evidente que o que nós estamos estudando aqui é o que houve de irregular. De irregular. É porque eu estou dizendo para o senhor que a sua postura, senhor ministro, mudou quando a gente entrou nesse assunto. Não mudou. Eu estou falando uma coisa que eu falei ontem. Não, eu estou sendo direto e claro, a minha percepção, eu lembro quando eu falei para o senhor que o senhor era uma outra pessoa durante a nossa... Então agora voltou a pessoa que era no começo. Não, porque eu estou me defendendo. Vocês, eu entendo. Mas aí que está, aqui você não está para se defender. Então, aqui, aqui, quanto mais o senhor se defende... Não, mas assim, aqui tá bom. Mas não, só deixando uma coisa clara. terminar. Se o senhor se defende e lá para frente eu pego um cruzamento do Alberto
aberto, né? Faz rápido, por Faz exemplo, rápido. e faço um cruzamento que na realidade tinha uma divisão de ganhos no Entendi. final decorrente dessa recompra Entendi. da parte da aspa, isso não vai estar no seu acordo. É isso que eu estou tentando dizer para o senhor. Sim, E é mas sempre importante deixar claro que não é porque você não participou que não tenha ocorrido. Isso. Pode ter ocorrido e você não ter tido conhecimento. Assim como em outras delações, nós tivemos conhecimento que tiveram algumas operações realizadas bom. na diretoria É. internacional que você não teve conhecimento. Verdade. E essa Mas- postura de autodefesa é mas- normal. não, mas essa Não, mas é normal. Sem querer insistir, mas o que eu estou dizendo é que isso foi aprovado pela diretoria. O Gabriele já explicou isso. E você vê, tanto é assim que no anúncio formal, isso que eu quero insistir, no anúncio formal do fechamento da compra, já se fala em 200 mil barris. Ou seja, já tinha se chegado à conclusão que era melhor fazer 200 mil barris. Eu entendi o que você está dizendo em termos de que, suspeita, sim, pode ser, claro. Só uma pergunta bem objetiva. Você recebeu algum valor nessa Não, operação? Passadina eu só recebi valor na fase inicial, acabou. Você tem como dar 100% de certeza que outra pessoa não tenha recebido? Não, Então, é isso. não porque existe o fechamento final dos outros 200 milhões, então eu não sei, eu já estava fora da Petrobras, eu não posso Então, jurar, eu não posso perfeito. botar minha mão no fogo por ninguém. Agora, eu não recebi mais nada. Eu estou defendendo simplesmente a mudança técnica. Aí a questão... Mas o senhor concorda com os fundamentos da suspeita? Eu concordo com a tua suspeita, que a possibilidade que tem havido. Como a possibilidade também foi levantada que só se chegou a um acordo depois que acertaram a propina, os 820 milhões, porque foi um acordo extrajudicial. Pode ser, eu não E posso você botar... não concorda também que é natural que diante de tantas operações que geraram propina na Petrobras, que haja desconfiança também nessa? Claro que eu concordo. Então é isso. É isso, portanto, se a minha mudança de postura é isso, então eu não estou mudando É mais de pela postura. defesa técnica do É projeto. que aí entra. entra o técnico que participou do negócio. Eu E aí o negócio era tão óbvio, entendeu? Agora, que você tem razão quando se diz como houve irregularidade, como em todos os negócios da Petrobras, também vamos lá, né? Então, pode ser, mas não... Mas o senhor não tem conhecimento Não disso. tenho conhecimento. E aí particularmente eu estou sendo aqui reconhecendo os desvios e crimes cometidos. Eu só recebi propina em Passadina na fase inicial, 2,5 milhões, dos quais 1,5 milhão foi enviado por Delcídio. Afora isso, eu não recebi mais nada. Pronto. É isso que eu posso dizer. Se fosse adquirido qualquer outra refinaria também haveria? Haveria propina. Existe isso aí é da lei, a regra do jogo. Tá? Mundial. E na solução da transação da segunda parte, não houve pagamento de propina também? Não sei. Não sei porque isso foi em 2012, eu já estava há 4 anos fora da Petrobras. Eu não sei dizer. Isso foi o que a Reci perguntou, entendeu? Lá eu não posso afirmar peremptoriamente, não, que no acordo extrajudicial de 820 milhões, que foi inclusive isso é um dos questionamentos do TCU, porque a arbitragem em 2009, isso eu cito aí a arbitragem estabeleceu o valor de 690 milhões. Como não foi aceito o valor da arbitragem, né, o TCU culpa ao Gabriele, não sei o quê, porque não aceitaram o valor da arbitragem. Tá bom, minha pergunta era só essa Entendeu? da Então, questão. então esses 3 anos de demora acarretam mais 100 milhões de custo. Pode ter havido, não sei, mas eu não sei. A única coisa é aquela história, se definiu bem. Então, dentro do que o Rocha está dizendo, eu não mudei minha postura, simplesmente eu fui provocado numa questão que aí mexe com o meu viés técnico. Entendi. Não, mas a gente tem que tentar não confundir. Não, Isso não é uma crítica, tá? Isso não é uma crítica, isso é natural. Não, eu sei que é natural, tá? E nunca se esqueça, o bom é inimigo do ódio. Não, bom. É que porque é tão, para mim, as coisas são tão evidentes que
dar essa... Mas que, claro, pode haver suspeita, evidente não. Mas a pergunta dele é bastante elucidativa. A prática de mercado é essa. No mundo. Não é exclusividade brasileira, não. Eu trabalhei, conheço, viajei o mundo todo e é assim que funciona. Então, não é nenhuma... Só uma questão de valores. Né? Então, por isso que vocês chamam de propina, quando é privado, vai chamar de comissão. E tecnicamente, por que não foi aceito o valor do acordo antes? Tecnicamente, por que não foi aceito o valor do acordo antes? Tecnicamente? Não foi discutido. Não, o acordo era 100 mil barris. Não, o acordo do pagamento. Dos 600 milhões? É. Não Foi aceito antes. Da arbitragem? Isso. Porque quando o árbitro... Tecnicamente. Não houve tecnicamente. O árbitro definiu, isso foi em 2009, né? Cada um apresentou seus argumentos, a Asta apresentou os argumentos dela, o Petrobras apresentou os argumentos dela e o árbitro estabeleceu um valor em torno de 690 milhões, que era mais ou menos o valor que tinha sido negociado. Aí, isso foi submetido à diretoria da Petrobras, que como recomendação do jurídico, não aceitou o valor. Por que não aceitou? Isso é uma crítica que o TCU faz. Porque a Astra já tinha dito que não ia aceitar. Ou seja, a Astra ia continuar, não ia aceitar o valor da arbitragem. Ia receber os 690 milhões, mas ia continuar na justiça para tentar cobrar mais que eles achavam que valia $1 bilhão. Para tentar cobrar o resto. Eles, na visão deles, por isso eles defendiam isso na justiça, né? Eles tinham entrado na justiça, nós estávamos nos defendendo, o atacante, sei lá, e eles preferiram não seguir o que o árbitro estabeleceu, porque o árbitro, você vê, nós leva 3 anos de diferença. Essa decisão foi tomada pela arbitragem em abril de 2009, né? Examinando todas as questões, todos os pontos que estavam envolvidos. E até o acordo final leva 3 anos. O acordo final aconteceu em junho de 2012. E custou mais 100 e poucos milhões em relação à arbitragem. Por conta de aí entrou juros, não sei o que e tal. Mas não tem nenhuma questão técnica envolvida nisso. Doutor Rodrigo? Não. Então vamos ter o... Não, família não, minha mulher e minha filha. Meu filho está sob ameaça de vida. Internado? Mas ele já Ele está por aí. notificou? Não, Está sendo não. protegido? Não, ainda Protegido não. por quem? Não, a gente só saiu um pouco de circulação. A minha preocupação é essa do filho. Mas a ameaça real? Olha, aquela história, né? Já começaram a dizer, já veio gente me dizer que meu filho não queria sair do Paraguai. Lembra que havia aquele negócio, vai para o Paraguai, do Paraguai, vai de falta? Já veio gente me dizer que com o comentário que não ia sair do Paraguai. Você, né? Porque a fuga era sua. Né? Ou melhor dizendo, eu não ia sair do Paraguai. Ia ficar por lá. Ia ficar, né? As cunhas. Então, é difícil contratar segurança, né? Você não tem disponível. Não, mas tem que, Nós temos um programa para isso. Eu sei disso. segundo os procuradores, a única diferença da prisão é que tem um caso melhor.
Não, mas Foi tem isso. que é atendido do mesmo jeito. Que é o Estourar. aquele Mas de 15 Lula, anos, isso. 15 anos que ele vive. Quem? Tem um juiz Juiz no Mato federal. Grosso do Sul. Ah, sim, sim, sim. Aqui, eu acho que tem na segunda página que a taxa definida pelo Conselho de Administração foi feita. Que a taxa foi definida, né? A taxa definida pelo Conselho de Administração foi seguida. Foi feita e seguida. Ah, tá. Como é que fala assim? É o Conselho de Administração que decide a taxa de retorno. Não, não é o Conselho de Administração que decide, o Conselho de Administração aprova. Foi aprovada, então. Não, mas não para esse projeto. Isso aí é definido de forma geral pela área financeira. E você escreveu aqui, aí você repete. Que a culpa de... Então tira essa parte. Não, você pode dizer que foi seguida. Foi seguida. Não, mas essa taxa, que taxa, não, você não explicou A como taxa de internacional? retorno, né? Não, é a taxa para cada investimento. Tá, e quem que definiu essa taxa? Essa taxa é definida pela área financeira. Isso Então é pode colocar que a taxa foi definida Que pela a área. taxa, eu vou colocar que a taxa definida pela área financeira foi aprovada pelo Conselho de Administração. Não, ela tem que ser aprovada. Não, mas ela foi aprovada? Foi, claro. Então, Então pronto, ela foi aprovada pelo Conselho de Administração. Aí na sequência, que o declarante pelo Conselho de Administração não ficou sabendo dessa taxa de retorno apenas depois da compra, Não. mas foi informado Isso, com tá certo. antecedência. É isso, né? Não, aqui tem um erro. E o declarante afirma que o preço pago foi 10% menor que o previsto por uma das consultorias. Não, pela consultoria que foi citada pela Laura, pela existência. Então, peraí, eu não sei, eu não estou entendendo. Eu escrevi isso porque eu não entendi o nome. Pela consultoria. A consultoria que Qual ela, o nome que ela da se consultoria? referiu, Louis? Muse MUSE. Stencil. Uma consultoria. Stencil. Stencil. Tá. Ela fez 12 cenários. Tá? Então, nós... Então, que o preço foi pago 10% menor que o previsto pela consultoria. Muse eu não Stencil. colocaria 10%, eu não falei 10%, eu falei que foi menor. Eu tiraria, foi menor. Tá. Foi menor Acho que não chegou a 10%. que o previsto pela consultoria não chegou a ser Muse 10% menor. Stencil no cenário Específico. No cenário específico. Isso, exatamente. Tem uma frase Não, aqui tem um erro grave. Que a refinaria estava dentro do plano estratégico da Petrobras para o refino de óleo pesado. pesado. De novo, na linha seguinte, o declarante afirma que havia grandes dificuldades para a construção da refinaria, não, de refinaria. Tanto que até hoje, a última refinaria construída nos Estados Unidos em 1960. E a refinaria de Pasadena já contava com o licenciamento ambiental, se não me engano,
isso, né? Para poder. Esse foi um dos motivos que nos levou a comprá-la e depois ampliá-la para querer ampliá-la para 200 mil. Aquisição ambiental, e isso foi um dos motivos que determinou a aquisição. De fato, o orçamento foi previsto inicialmente para o refino de 100 mil barris por dia em março de 2006, mas depois chegou-se à conclusão que seria melhor fazer um projeto para 200 mil barris. Aqui tem você fez uma afirmativa assim que não é bem o que eu falei, que o grupo de investimento relacionado à família real belga, a Astra, ela tem participação da família real belga. Ah, então tá um pouco. É que você bota assim, o grupo de investimento parece que é a Astra. Tá? Ali quando fala que não foi negociado com a Astra, os 200 mil barris, você explicou que havia o pessoal dos Estados Unidos que estavam cientes, gestor. Não. Está correto essa frase? Onde está isso? Que não foi negociado. Está certo, nós não negociamos 200 mil, negociamos 100 mil. Está certo. Só que depois, junto com o pessoal da Astra, americano, é que foi feito o estudo que 200 mil é melhor que 100 mil. Está certo. Então, que após a aprovação da aquisição da refinaria de Quase, se começaram os estudos para fazer, dos quais participaram Assim, os técnicos, não sei, os técnicos da Petrobras e da Astra, Estados Unidos. Astra Oil, né? Eles chamavam Astra Oil. Aqui eu acho que houve uma reunião com esse grupo, que houve uma reunião com o CEO da Astra. Isso a gente houve uma reunião com o CEO da Astra. Gilles Saman. Vou pedir para o senhor me... Gilles sabe como é que é? Tá. Saman é S-A-M-I-N. S-A-M-A-E-I-N. M de Maria, I de Inês e N de Nestor. Gilles com S no final. Gilles com S não é Gilles. Em Copenhague com o Gabriel. Copenhague com o Gabriel e o CEO da Astra. O Gabriel é o CEO da Petrobras e o Gilles é o CEO da Astra. Que a Astra pediu $1 bilhão Isso. de dólares, que tem o valor da metade da refinaria e metade da empresa. Aqui tem mais um erro. Que houve alguns pareceres, estudos, e o valor limite. Não houve alguns pareceres. Houve um estudo. Houve um estudo conduzido pela área financeira da Petrobras. O valor colocado, limite estabelecido. Não foi Gabriele, foi por essa área financeira? Gabriele tem um R a mais aqui, em 700, não 750. 700 milhões de dólares. Aí, depois de $700, eu vou colocar aqui a área jurídica recomendou não aceitar o
acordo porque... Não, o acordo não, a decisão arbitrada. A decisão arbitrada, pois entendiam que o processo judicial iria prosseguir. Isso. De acordo com informações da Astra. De acordo com informações do jurídico da Astra ou deles internamente? Aí não sei porque eu não participei, mas aí se foi o jurídico, se foi, deve ter sido o jurídico da Astra. Depois na folha 3, que o declarante afirma não conhecer Carlos Alberto Barbosa, que o nome não diz nada ao declarante, só coloca a vírgula que talvez visualizando alguma foto, o declarante venha a reconhecê-lo. Não, ele falou que o nome ele não lembra, mas minha preocupação é, às vezes ele viu o cara e... Então vou colocar que o declarante não se recorda do nome Isso. Carlos Roberto Barbosa, que o nome não diz nada ao declarante. Na sequência, ali por intermédio do Uruguai, por uma empresa chamada Forbal, é uma empresa criada para investir no fundo de investimento chamado Interbaltic. Interbaltic, não tem A e não tem A. Isso. Seria pelo final do Alberto Fileholder também, que acho que não tem T, né? Fileholder. E tem um erro semântico aqui, Jorge. E essa empresa Forbal aplicava nessa empresa. Aplicava nessa empresa. Na sequência, no que se refere àquela reunião que a gente até relatou ela no anexo passado, a reunião foi feita na Petrobras, onde participou Ricardo Pessoa, Nestor, Márcio Farias, etc., que está no anexo Não, passado. Márcio Faria não. Não, participou Rogério e Márcio Farias. Isso é para o decreto. É isso que eu estou explicando. Ah. Que nessa reunião não é que foi o Nestor que mandou pagar para o Delcídio. Essa reunião foi feita, como está no outro anexo, porque o Delcídio estava pedindo dinheiro para a campanha e a Odebrecht, né? Qual é a reunião que você está falando? Aquela que nós conversamos ontem. Porque aqui ficou assim, ó, como já explicado, a UTC teria uma participação. Porque como explicado, Foi o TC teria diferente uma do participação da... Ah, não tem nada. Não, tá certo, aqui está errado. Quanto à escolha do Odebrecht, você está vinculando o Odebrecht com o TC. Não, Eu acho que tem é nada a bom. ver, tem nada a ver. Eu acho que tinha que tirar toda essa parte e fazer menção ao outro termo onde ficou bem explicado. No outro tempo está explicado isso. Então tira essa parte toda aqui Tá. que o declarante recebeu apenas $1 milhão, etc. Daqui até a parte dos até o Renato Duque ali. Não, Fernando. Até a parte aqui, ó. Até antes de que perguntado sobre mais detalhes relacionados ao envolvimento de Mike Ling. Tá. Agora já está explicado, né? Então, depois do passado diretamente a Delcídio do Amaral, lá em cima, né, antes de entrar nessa questão da UTC, passou para quem perguntado sobre mais detalhes relacionados ao envolvimento de Mike Ling. Isso, essa parte até lá. Na sequência, que perguntado sobre mais detalhes relacionados ao envolvimento de Mike Lynch, o declarante afirma que a negociação da propina foi feita não é mais com Moreira, foi feita pelo Moreira, Mônaco e Alberto Freilauber. Foi feito por Moreira, Mônaco E Alberto Freilauber. Fileholder. Aí o comprada, eu tirei o espaço.
só arruma no começo lá que a classificação da refinaria foi realizada por uma consultoria especializada ali, né? Aonde? Na primeira folha. Primeira folha. Quando começa ali, que respondeu que a escolha da refinaria de Passadina, o declarante afirma que ela não foi classificada entre os últimos lugares. O declarante afirma que houve uma classificação realizada pela consultoria especializada. Realizada pela Consultoria especializada contratada pela Petrobras. Contratada pela Petrobras. Vírgula, que foi exposta pelo relatório interno de avaliação da Petrobras. Que foi exposta. Desse feito, né? Foi exposta no relatório interno. Foi exposta no relatório interno de avaliação Está da certo essa Petrobras. questão aqui? Relatório esse feito 9 anos depois da compra da refinaria. Só para te E esse relatório foi feito gente que não participou, não tem a 9 menor anos. ideia do que 9 aconteceu. anos. 9 anos? 9 anos. Foi feito agora. Após. A refinaria foi comprada em 2005, esse relatório foi feito em Tá, 2014. gestor, e houve uma reunião com esse grupo de Ou seja, Copenhague. isso Gestor, é... presta atenção aqui, por favor. Ah, bom, desculpa. E houve uma reunião com esse grupo de Copenhague, com o Gabriel e o pessoal da ASE. Pediram $1 bilhão pelo valor da metade da refinaria e metade da trade. Está correto isso? Correto. Eu acho que esse negócio do prazo, eu achei importante, porque é fazer relatório do, né, gente que nunca participou, não teve a menor ideia, né, com 9 anos de diferença entre a realização do negócio e a confecção do relatório, que tinha uma finalidade, que foi, eu falei ontem e não vou repetir, senão você vai dizer que eu estou mudando. Está aqui acrescentado que esse relatório foi feito 9 anos após a compra da refinaria. E por pessoas que não participaram. Não participaram do negócio. Esse relatório que foi para a referência é qual que é o relatório de 2002, classificando as refinarias. Esse relatório de 9 anos depois é qual? É um que foi feito recentemente agora. Porque a classificação das refinarias foi 2002. Em 2002 a refinaria não tinha sido Não, construída. pois é, por isso eu estou perguntando que relatório é esse que o senhor se refere? Não, foi feito o Foi relatório, 9 anos então não sei que depois. relatório é que você se refere. Ah, então são dois relatórios É, porque diferentes. 2002 não existia. É no plano de investimento da Petrobras, de 2000 a 2010, em 2002. Ah, não, então foi apresentado então tudo bem, o- então tá, pode deixar. Mas- Não, é que eu pensei que fosse o aí desculpa, aí Porque foi. não está dando Ah, certo. então não. eu vou tirar essa. Não, é que tem um parte. relatório de avaliação que foi feito agora de 2014. Tá. Então eu tirei essa parte desse Então, então relatório. não, aí não, você está dizendo que em 2002 Sim. esse relatório esse anterior, se de repente bem anterior, até que você confirma que também está errado, porque 3 anos antes, quer dizer, 3 anos a situação tinha mudado. Pra te falar a verdade, eu nem conhecia esse relatório do Brasil. Então, só para dar mais lógica, aqui no começo eu vou colocar aqui, ó, que é perguntado sobre a escolha da refinaria de Passadena e o porquê ter sido selecionada uma das refinarias que Ser escolhida para compra. ter sido selecionada, Ter sido selecionada para compra. para compra, Se para compra. Uma das refinarias que estavam classificadas. foi Não, olha. uma refinaria que estava classificada em 21º lugar em um ranking de 25. Classificada em
21º lugar, em um ranking de 25 refinarias avaliadas. Avaliadas pela consultoria especializada. Avaliadas pela... E essa avaliação foi em 2002? Foi 2002, o ranking saiu em 2002. Você recorda qual relatório é esse? Não, tem um fato Você se recorda? Não me recordo desse relatório. Não Tem um coloca fato que ele não se e tem um fato- recorda. Eu não me recordo desse relatório, é isso aí. Não me recordo e não conheço esse relatório. Não, se você não se recorda. Não me recordo desse relatório. Então, Então, minha ó, pergunta foi essa e aí a Ele resposta disse que ele não se recorda. Não me recordo desse relatório. Sendo, tem um fato aí nesse interregno. Você se recorda de um outro relatório Não, que foi feito não, na é que tem um fato fundamental. É que entre 2012 e 2005 a refinaria foi comprada e foi colocada em operação pela Astra. Em 2012 essa refinaria pertencia à Crown Refinery. Era outra refinaria. Estava parada, não tinha condições de operação, estava com problemas. Então de 2002 a 2005 ela muda a situação. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então quer dizer que o relatório foi feito possivelmente, porque você não viu este relatório. Não vi esse relatório. Ele foi feito na época que a refinaria estava parada. Não sei, essa Tá, refinaria... mas aí ela- é ilação. Isso, Então, isso. como você não tem que viu... responder o que o senhor tem conhecimento. Isso, Tá. como o senhor não viu o relatório, não se É. recorda do relatório, Não, então... mas o que eu posso não é questão de me recordar, é que nesse espaço de tempo, nesse Ó, vou interregno, colocar, ó, que perguntado sobre a escolha, sobre o motivo da escolha da refinaria de Passadinha, o porquê dela ter sido selecionada para compra, se estava classificada em 21º lugar em um ranking de 25 refinarias avaliadas mas é pela importante. Espera. consultoria especializada por uma... Você sabe o nome da consultoria, doutor? É a News. É a mesma A Mills and Stencil? É a Edis News, se não me engano. Pode colocar News. Pela consultoria especializada Mills em 2002, o declarante afirma que não se recorda desse relatório. Que em 2002 essa refinaria estava sendo administrada por outra companhia, mas sabe que entre 2002 e 2005 ela foi comprada pela Astra. E começou a funcionar, isso? 2002 e 2005 ela foi comprada pela Astra e Mudou a situação dela. passou A operar. a... É correto falar isso, Isso. operar? mudou a situação dela. Não, mas mudou a situação dela porque ela começou a operar? Isso? Essa refinaria ficou parada 1 ano e meio, 2 anos, quer dizer, ela estava com problemas sérios com a Cláudia, por isso que essa avaliação de 2002 Então, que em é uma avaliação. 2002 essa refinaria estava parada. Eu não vou dizer que estava parada porque 2002 é 3 anos antes, eu não sei, ela parou. Então, Quando a Astra comprou, ela estava com uma série de problemas trabalhistas. Então, então que em 2002 essa refinaria estava sendo administrada por outra companhia Pela- e sabe que havia uma série de problemas que tiveram que ser solucionados pela Astra. série de problemas trabalhistas que passou, mas sabe que entre 2002 e 2005 ela foi comprada pela Astra, que passou a operar e resolver os problemas pendentes. Isso é fato. Quando o nosso pessoal chegou lá, a refinaria estava operando. E já tinha sido comprada pela Astra. Então eu tiro essa parte do declarante e afirma que houve uma classificação realizada por uma consultoria especializada, que foi exposta em um relatório Não, interno. que houve teria que haver, Está aí tem mas razão, houve, tanto houve que ela Então tem tá. essa informação. Esse relatório não vincula a escolha da compra. Não. Né? Que o declarante do projeto não era adquirir a melhor refinaria. Isso é verdade. O objetivo era comprar uma refinaria para fazer negócio. Tá Exatamente. certo.
Mais alguma coisa? Não. É? Então vamos para aí. Mais uma água. Gente, precisa de um café. Esse café é bom, esse café daqui do Igor é bom. Fechou aí? Aí tem que ver lá se eles vão ver mesmo, senão a gente já coloca os outros, porque a gente está bem atrasado no cronograma.